Boa noite a todos, bem-vindos à segunda semana do Fica em Casa com o Futsal. Esta noite teremos como preletor Paulo Luís, treinador adjunto da equipa do Sporting Clube Portugal e professor na Escola Superior de Desporto Rio Maior. Vou-vos deixar com o Paulo, boa apresentação. Boa noite a todos. Agradecer o convite do Carlos e do Rui para estar neste evento. Infelizmente não é pelas as melhores razões, mas pelo menos assim ocupamos o tempo um bocadinho melhor a falar daquilo que a gente mais gosta, que é o futsal, esperando que esta crise se resolva o mais rápido possível e que rapidamente a gente possa voltar a ter a nossa vida normal e principalmente com saúde. Ora bem, quando nos convidaram para participar nesta iniciativa, já teve cá o Nuno, já teve cá o João, já teve cá o Travassos. A ideia era também irmos sendo um bocadinho diferentes, ou seja, apresentar coisas diferentes, áreas diferentes. E então, nesse sentido, hoje resolvemos falar um bocadinho sobre o momento de jogo. O momento de jogo, nomeadamente muito específico do futsal, temos que é as transições. Rapidamente, só abrir aqui. Ora bem, iniciando então aqui a nossa conversa e a nossa partilha, estejam à vontade para colocar questões, é para isso que nós cá estamos, para poder tirar dúvidas ou colocar ainda mais dúvidas, baralhar ainda mais, às vezes é isso que a gente faz, partir pedra, porque só assim é que também vamos conseguir evoluir com esta troca de ideias. O futsal, não é novidade para ninguém, é uma modalidade em que está com grande dinâmica, de grande dinamismo, onde as posses de bola constantemente estão a mudar de equipa. Por isso há 4 momentos decisivos do jogo, nomeadamente o ataque organizado, a defesa organizada e depois as transições entre os dois momentos, nomeadamente quando estamos a bola, estamos em ataque, ao perder a bola vamos entrar provavelmente num momento de transição para tentar recuperá-la. A equipa adversária é exatamente o contrário, estava em defesa, recuperou a bola e provavelmente vai fazer a transição entre a defesa-ataque e a transição ofensiva. Isto não é novidade para ninguém. Os métodos de jogo que estão definidos são estes três: contra-ataque, o ataque rápido e o ataque posicional. Nesta minha intervenção não se pretende que a gente esteja aqui a fazer grandes análises teóricas sobre o que é o contra-ataque, ou o ataque rápido, ou o ataque posicional. É mais nós sabemos o que é que podemos fazer em cada momento, trabalhar em função desses momentos, e é um bocadinho por aí que a minha intervenção vai ser. Hoje vamos falar essencialmente sobre o contra-ataque e o ataque rápido, que são duas situações que surgem muito durante o jogo, quando recuperamos a bola e queremos rapidamente, entramos num processo de ataque enquanto o adversário está desorganizado. Basicamente, quando eu recuperei a bola, ou seja, consegui roubar a bola ao adversário, neste momento o portador da bola tem duas opções. Por norma tem duas opções. Ou passa a bola, ou faz condução da bola em função do espaço que tem ou não tem naquele momento em que recuperou a bola. Isso normalmente é a primeira decisão que se tem que tomar, é o novo portador da bola, o que recuperou a bola, o que é que ele faz? Passa, que é para tirar a bola da zona de pressão, ou conduz a bola porque tem espaço? É uma primeira decisão e importante na definição desse contra-ataque. Segunda situação, a ocupação rápida dos corredores, nomeadamente o espaço de jogo, dar largura ao jogo, também é um segundo momento fundamental nesta transição entre a defesa e o ataque, ou seja, quando eu acabei de recuperar a bola, são dois momentos decisivos. Depois temos a temporização do portador da bola, ou seja, o portador da bola, entretanto, optou por fazer condução, neste caso, será que convém temporizar para esperar pelos colegas porque está numa situação sozinho, ou será que é mais vantajoso naquele momento ele atacar a baliza o mais rápido possível para tentar ter a vantagem daquela desorganização momentânea da defesa contrária? Fixar o defensor é um fundamento importantíssimo, é algo que nós, dentro dos fundamentos técnico-táticos que estão delineados até no ensino do jogo, que é o fixar o defensor, e aqui neste caso
pode ser o fixar o defensor, o primeiro defensor, o que vai ficar com o portador da bola, ou um segundo defensor, se for numa situação, por exemplo, de um 3 contra 2. E por último, uma das características importantíssimas no comportamento da transição de defesa-ataque é a circulação rápida da bola, isto dizendo o mínimo, chegar à baliza com o mínimo número de passes. E basicamente temos aqui caracterizado o que é a transição de defesa-ataque a partir do momento em que entramos em posse. Isto aqui com os bonecos que ajuda também a perceber um bocadinho mais daquilo que eu acabei agora de falar. Imaginando que os cinzas estavam em posse, perderam a bola para os verdes entraram em posse, provavelmente a ocupação rápida das laterais pela equipa, dar largura ao jogo, abrir linhas do adversário e depois o número 2 neste caso tinha duas opções, ou fazia condução de bola, era uma opção, ou eventualmente tirava a bola da zona de pressão e passava ao colega. É difícil nós definirmos qual é que é a decisão, ou quando é que se deve fazer uma coisa, ou quando é que se deve fazer outra. Tem muito a ver com a pressão que se calhar foi exercida naquele momento de quem recebeu a bola. Por último, dar a profundidade o mais rápido possível, dar verticalidade ao jogo, para chegarmos à baliza do adversário o mais rápido possível. Ao nível dos comportamentos defensivos, que é exatamente o contrário, ou seja, a equipa que perdeu a bola também tem aqui 3 a 4 características importantes para nós falarmos, debatermos. A primeira situação é do defensor mais próximo ao portador da bola. Será que faz sentido ele fazer uma temporização defensiva e esperar pelos colegas? Ou será que é mais benéfico naquele momento ele exercer imediatamente uma pressão ao portador da bola? Mais uma vez, esta tomada de decisão não é linear. É uma tomada de decisão que tem muito a ver com um conjunto de fatores que advém do próprio jogo às vezes. Sei lá, o resultado pode ser um fator decisivo. Estou a perder, o jogo está a chegar ao fim, se calhar em situações normais em onde eu iria fazer temporização, até faz sentido eu fazer uma pressão imediata ao portador da bola. Às vezes o próprio característica individual de cada jogador. Há jogadores que claramente que são muito mais agressivos do que outros e tendencialmente são muito mais pressionantes, mesmo em situações onde se calhar deviam temporizar. Ou seja, é sempre uma tomada de decisão que nós devemos minimamente estar delineada nos nossos princípios de jogo, mas que tem muito a ver com a característica do jogador individual e depois muito a ver com o que é que o jogo está a pedir. Segunda situação, ou segundo comportamento que nós também definimos é o retorno defensivo, ou seja, aquilo que a gente em português fala e eles percebem mais rapidamente, que é correr para trás. Basicamente é correr para trás o mais rápido possível de todos os elementos da defesa, de maneira que colocamos todos atrás da linha da bola, de maneira que nos posicionemos defensivamente de uma forma mais equilibrada. Terceira situação, provavelmente induzir o atacante, o portador da bola, para zonas mais favoráveis da minha defesa, ou seja, se eu estou numa zona central em que eu estou a defender um 2 contra 1, tentar levar o portador da bola provavelmente para a linha lateral, de maneira a cortar a linha de passe para o segundo atacante e ao mesmo tempo ele ir para uma zona mais favorável, onde seja mais fácil defender, e isto o nosso selecionador nacional, Jorge Brás, costuma dizer uma coisa muito interessante, que é as linhas são defensores, ou seja, normalmente se nós conseguimos levar os portadores da bola, a bola para a zona mais junto às laterais, a linha vai ser uma ajuda defensiva. Vale a pena pensar nisso, que realmente faz sentido, ou seja, a zona, o raio de ação, ou o possível raio de ação, torna-se menor do que se for numa situação de um corredor central, por exemplo. E depois, fundamental, que é a comunicação verbal ou gestual entre os defensores e o guarda-redes. Não esquecer esta situação, ou seja, o guarda-redes, quando nós falamos principalmente em situações de superioridade ou barra, neste caso inferioridade numérica, o guarda-redes é um elemento ativo da defesa, ou seja, quando nós dizemos que estamos 3 contra 2, e isto, se o Raul estiver a ouvir, ele faz anos hoje, parabéns ao Raul, ele deve ter coisas mais interessantes para estar a fazer do que estar a ouvir-me neste momento, mas de qualquer forma o Raul é que diz sempre, o guarda-redes é um elemento ativo, ou seja, não é um 3 contra 2, é um 3 contra 2 mais o guarda-redes. E efetivamente, em termos numéricos, é um 3 contra 3. Se nós tivermos delineado que o guarda-redes, quais são as funções e o que é que ele deve
exercer numas situações destas dos contra-ataques ou das transições, do contra-ataque neste momento, na suposta inferioridade numérica. Por isso, há mais comportamentos, naturalmente. Penso que Paulo, tenho aqui 2 perguntas, desculpa interromper. Força. Não, uma do João Freitas Pinto, que te questiona se a transição pode não ser em contra-ataque. E a outra do Cláudio Cardoso, se a definição da pressão ao portador ou temporização também depende da zona do campo. Se sim, no vosso caso, tem definido em que zonas os jogadores podem arriscar a pressão? Ok. Zonas de pressão. Ok. Respondendo em primeiro lugar ao João, boa noite ao João. Ainda hoje estive a falar com ele um bocado sobre vários temas, incluindo este. A transição, nós definimos que a transição acaba por ser um momento. Ou seja, a transição é o momento em que se perdeu a bola, que depois vai nos induzir, ou vai nos levar ao momento do jogo, que será o contra-ataque em primeiro lugar, que é realmente aproveitar o momento de desorganização que aconteceu no adversário, e depois, posteriormente, o ataque rápido, onde provavelmente o adversário já conseguiu minimamente recuperar a sua organização, embora não esteja ainda completamente organizado, e podemos ainda fazer ou criar perigo nessa situação. Agora, a transição é importante que a gente defina que a transição diz respeito apenas a um momento. É um momento em que nós acabamos de roubar a bola, ou seja, acabamos de roubar a bola e naquele momento vamos entrar em transição. Até há uma questão que é a abertura, há um conceito de abertura que está muito associado ao contra-ataque, ou seja, a abertura é no momento em que se roubou a bola, e isto que eu há bocadinho estava a falar, que é a ocupação das alas, tem muito a ver com esta situação que é dar largura ao jogo, abertura, e é aí que se inicia o contra-ataque, certo? Depois do contra-ataque, se o ataque não demora mais um bocadinho, provavelmente vamos entrar numa outra situação que é o ataque rápido, tá? Penso que basicamente será este a resposta em relação à questão do João. Em relação ao Cláudio, as zonas de pressão, eu não o referi, mas tem tudo a ver com isso, ou seja, além de haver momentos de jogo em que somos mais pressionantes ou não, consoante o resultado, consoante há as zonas de pressão, claramente, ou seja, se calhar se eu estiver numa situação onde eu acabei de perder a bola, junto ainda à baliza do adversário, eu posso ser muito mais pressionante, certo? Se eu perder junto à minha baliza, se calhar tem que ser mais, ou no meu meio campo defensivo, tem que ser fazer uma contenção maior. Agora depende, porque nós costumamos dizer muito que o campo tem 40 metros, certo? Quanto mais longe da baliza eu perder a bola, melhor, porque a partir de terei mais espaço para depois recuperar se for possível. É claro que há pessoas que podem agora dizer assim, não, mas se eu tiver 40 metros para cobrir, porque a transição vai ser de 40 metros, provavelmente as linhas terão mais distanciadas umas das outras, mas isso tem a ver com outra situação, que é, à partida, nós queremos sempre que as nossas linhas, sejam defensivas ou ofensivas, estejam próximas umas das outras, para não haver espaço entre linhas, cobertura maior de espaços. Por isso, normalmente, estas zonas de pressão existem efetivamente e também tem muito a ver com isso que eu acabei de dizer. Certo? Muito bem. Posso continuar? Se houver alguma questão, ou se não ficou bem respondida, força, estamos aqui mesmo para discutir sobre essa situação. Comportamentos defensivos, também a bonecada, aqui uma movimentação na paralela dos azuis, muito bem. A defesa verde é uma defesa zona por quadrantes, ajustou. A bola tentou-se meter a bola no meio, foi roubada. O número 2 conseguiu-se antecipar ao atacante e neste momento estamos numa situação, uma potencial situação de 3-2. O que é que fazemos? Pressionamos o adversário enquanto ele ainda não definiu o contra-ataque, ou seja, neste caso o número 2 que acabou de entrar em posse de bola, será que deve ser pressionado ou será que devemos fazer contenção? Era isso que a gente estava a falar agora na questão anterior. Tem a ver com a zona, tem a ver com o tempo de jogo, tem a ver com o resultado de jogo, tem a ver com a leitura do jogador, muita leitura do jogador. Ele vai ter que decidir, por muito que a gente diga que sim ou não, ou que devemos fazer em determinada situação esta ação, é ele que vai ter que tomar a decisão. Tem muito a ver com a característica visual de cada um deles. E depois o que acontece muitas vezes é pressionei, consegui acabar logo com o contra-ataque, consegui provavelmente até roubar logo ali a bola, ótimo. Mas também posso optar por, estava demasiado longe, eu decidi ser mais, jogar mais pelo seguro,
fiz contenção, esperei, voltamos todos para trás, queremos que o número 2 e o número 3 regressem o mais rápido possível para trás da linha da bola também. O número 5 provavelmente vai ter que fazer aqui uma contenção, porque está ele claramente, enquanto que o 4 está a defender o 3, o 5 é ele que está a defender com o guarda-redes o número 2 e o número 5, por isso ele está em contenção, provavelmente ele vai querer, ou em último caso, vai querer que a bola entrasse no número 3, certo? Ou seja, o defensor 5 provavelmente vai defender de maneira que a bola entre no número 3. Paulo, tenho aqui uma questão do Bruno Silva, resumindo aquilo que ele te questiona, é se defendes que deve existir algum lado para o pé forte do portador da bola ou não. Ok. Essa é uma questão interessante sobre o pé forte e o pé fraco. Okay. Normalmente nós tentamos que o jogador vá para o pé fraco, não é? Ou seja, o nosso defensor, e conhecendo as características individuais dos adversários, é isso que nós tentamos induzir. Mas, por exemplo, pegando aqui neste desenho que está aqui agora e respondendo à questão do Bruno, o número 2 é o portador da bola, é destro. Será que me interessa trazê-lo para cá ou para lá? Eu quero que ele provavelmente vá para lá. Ok, então posso tirar mais este lado de cá, que até me é útil porque ele vai para o pé fraco. Mas ele é canhoto. Será que aí já não tem que ser mais equilibrado e não abrir tanto a zona central, porque ele até pode levar a bola pela zona central e rematar da zona já dentro dos 10, 12 metros? Okay? Por isso, a lateralidade também é outro aspecto importante, sem dúvida, que é nestas situações dos contra-ataques. Agora, mais uma vez digo, e é importante que as nossas equipas tenham essa noção, e aqui não vamos agora estar a definir se a bola agora entrasse no 5, quando é que o 5 passava a ser o jogador do guarda-redes ou não, ou seja, há equipas que tendencialmente definem que numa situação de contra-ataque, se neste momento a bola entrasse no número 5, o jogador 5 seria do guarda-redes a partir dos 12 metros, dos 10 metros. Pronto. Eu acho que tem muito a ver com o momento de jogo. É difícil definir distâncias. Agora, é lógico que dentro de uma determinada zona, dentro dos 10 metros, já é mais difícil haver trocas defensivas e se a bola entrar, se o número 5 estivesse um bocadinho mais à frente do que está aqui, estou a dizer o 5 verde, provavelmente já seria difícil o defensor vir para cá, já teria que ser do guarda-redes. E depois acontece aqui uma situação que nós vamos ver aqui à frente, que é muitas vezes o 5 defensor neste caso, que a bola entrou no 5 atacante, em vez de ficar a marcar o 2, é ele que vai para a baliza e fica o número 2 sozinho na mesma. Isso já são erros que nós depois vamos tentar analisar e tentar ver o que é que correu bem ou mal em cada uma das situações. Está bem? Mais alguma questão? Para já não. Não, tu com a apresentação vais respondendo a algumas, então não. Ok, ainda bem. O contra-ataque, ok. Eu tentei dividir aqui esta apresentação em três áreas diferentes. Uma primeira área onde nós definíamos os comportamentos bons e maus do adversário. Depois uma parte mais até de análise de jogo, de estatística de jogo, para perceber a importância ou não dos contra-ataques dentro do futsal. Pronto. Não sei se tem noção deste dado. Um contra-ataque, isto é o que nós todos os treinadores dizemos, não é? Um contra-ataque que não termina em finalização, normalmente vai dar assim um contra-ataque para o adversário, ou seja, estou em contra-ataque, não consegui finalizar, perdi a bola, por norma vai-me dar um contra-ataque. Não é por acaso que o lema da modalidade é ataque contra-ataque, certo? E tem muito a ver com isto. Paulo, tenho só aqui, Paulo, okay, desculpa, tenho só aqui uma dúvida do Vítor Coelho. Ele questiona-te o que é que significa quando tu dizes que ainda não definiu o contra-ataque. Boa noite, Tó. O definir o contra-ataque é se calhar no momento em que ele toma a primeira decisão, em que faz o passe ou faz a condução de bola. Se calhar é esse o primeiro momento, é o momento exato da transição. Ou seja, quando eu tenho que tomar uma decisão, uma primeira decisão, ou seja, o portador da bola, que roubou, normalmente há um roubo de bola, não é? Tenho que tomar uma decisão, uma primeira decisão. Conduzo ou passo? E eu acho que é a partir desse momento em que a gente diz que ficou definido o contra-ataque. Ou seja, porque provavelmente aí vai definir se até vai tomar decisões em relação aos colegas de equipa e mesmo o próprio adversário vai ter que ajustar-se em função disso, certo? Isso, não sei se respondi à questão do Tó, assim rapidamente, mas pronto. Seguindo.
Na Liga, pronto, este valor é interessante, ou seja, metade dos contra-ataques não dão finalização. Eu não estou a dizer que deram gol, não é gol, nem sequer foram finalizados. Não sei qual é que é a vossa opinião, se isto é um dado, um valor alto ou baixo. Na minha opinião, não tenho aqui, porque não tenho esses dados, se estes contra-ataques eram em superioridade numérica ou em igualdade numérica, porque também há essa variável, que é importante, e seria interessante, se calhar, percebermos se, nomeadamente as superioridades numéricas, se for 50% é um valor baixo, claramente. Se eu estou em superioridade numérica, eu no mínimo tenho que finalizar, mesmo não sendo gol. O ideal é ser gol, mas mesmo não sendo gol. Nas igualdades numéricas, às vezes torna-se mais difícil. Seria um estudo interessante perceber realmente esta percentagem dentro das igualdades numéricas, ou igualdades ou barra inferioridades. Às vezes até estamos em inferioridade numérica e estamos em contra-ataque. A outra situação que eu já referi há bocadinho em relação aos guarda-redes, raramente é o caso que a equipa está em desvantagem numérica, se contamos que o guarda-redes conta como um elemento decisivo para aquele momento. Por isso, normalmente, mesmo numa situação de 3 atacantes contra 2 defensores, ainda temos o terceiro defensor, que é o guarda-redes. E depois, um dos erros crassos que eu vejo, não só na formação, mas que vejo a toda a hora mesmo nos séniores e ao nosso nível até, que é jogadores, principalmente quando estão em inferioridade numérica, a tentar roubar a bola. A tentar roubar a bola, muitas vezes a ficarem no chão. E que uma situação que seria um 3 contra 2 mais o guarda-redes, rapidamente se transforma num 3 contra 1 mais o guarda-redes porque ele tentou roubar a bola. Não esquecer que é uma situação em que nós temos que contenção, a outra equipa é que está com bola, a outra equipa é que está provavelmente naquela superioridade dos atacantes contra os defensores, e eu tenho que me resguardar um bocadinho mais do que propriamente querer ser eu a roubar, ter essa iniciativa do roubar a bola. Pronto, mais uma vez digo que isto são sempre fatores que podem ser influenciados pelo resultado, pelo momento de jogo, pela competição, pelas características do adversário, mas por norma este erro faz com que um suposto, por exemplo, 3 contra 2, ou um 2 contra 1, transforme-se num 2 contra 0 mais o guarda-redes, certo? E tentar logo da base, mesmo com os miúdos, é uma das situações que nós gostamos de alertar e trabalhar, que numa situação daquelas é fundamental nós mantermos o equilíbrio, nomeadamente fazer contenção e esperar que os colegas cheguem para nos ajudar. Paulo, tenho só aqui uma pergunta de um treinador que até é da formação, do Pedro Mesquita, que ele questiona-te, por vezes não valerá a pena provocar passe em vez de fazer contenção para uma zona com menos eficácia, provocando 1 contra 1 para o guarda-redes? Perceber a taxa de sucesso nessa zona mediante o guarda-redes da nossa equipa? Boa noite, Pedro. Foi meu aluno há alguns anos no curso de grau 1, acho eu, não tenho certeza. Essa questão também é pertinente. Há um dado que o que ele basicamente penso que nos está a colocar é se não vale a pena nós de vez em quando não, se não vale a pena nós arriscarmos uma situação ou uma potencial situação de 2 contra 1 mais o guarda-redes, de o defensor claramente ficar com o atacante e deixar o segundo atacante para o guarda-redes, de maneira que haja uma situação clara de 1 contra o guarda-redes. Há pouco tempo, um dado interessante é que na alta competição, em que na alta competição, salvo erro, nas ligas mais competitivas, em que foram analisados vários jogos, situações em que havia um atacante claramente só com o guarda-redes pela frente, ou seja, uma situação de 1 contra o guarda-redes, em 10 bolas, em 10 situações, só 15%, ou em 100, só 15% das situações é que tinham sucesso, ou seja, só 15% das vezes é que era gol. Significa que em 10 bolas os atacantes só marcavam um gol e meio. Ou seja, que a vantagem, isto era um dado interessante, porquê? Porque a vantagem estaria do lado do guarda-redes, porque ele, nas outras 8,5, ele defendia. E no rácio, se calhar, saía a ganhar. Isto é uma explicação lógica, né? O guarda-redes, parecendo não, mantendo-se, porque isso é um dos princípios também, é manter-se dentro da sua área, que é para poder utilizar os membros superiores, e provavelmente a vantagem dele sobre o portador da bola será enorme. Este dado seria interessante, se calhar, também percebermos se em níveis mais baixos se mantém estes 15% ou se isto aumentava. Agora, se nós confiarmos no nosso guarda-redes e acreditamos que ele realmente tem qualidade acima do médio, às vezes justifica, sem dúvida. Também concordo.
Tá. Muito bem. Só uma parte. Eu tenho aqui um conjunto de vídeos. Eu, durante a tarde, fui experimentando aqui com várias pessoas. Raramente isto correu bem porque o vídeo travava muito. De qualquer forma, eu arrisquei trazer porque acho que enriquece de alguma forma aqui a apresentação. Peço desculpa porque provavelmente vai acontecer ele nos vossos computadores não correr à velocidade normal. Eu vou tentando aqui parar o vídeo, tentar explicar o que é que está a passar e pronto. Mas desde já peço desculpa porque com certeza que vai travar um bocadinho, tem a ver com velocidades da net e isto hoje, a esta hora, muita gente ligada, torna a coisa ainda mais difícil. Okay? Pronto. Alguns exemplos de contra-ataques com comportamentos bons, comportamentos maus. Okay? Um canto contra o Sporting, neste caso, o guarda-redes defendeu e vai lançar ele o contra-ataque. Parece que neste momento está aqui uma situação, desculpem, estava uma situação, vou andar aqui um bocadinho para trás, estava aqui uma situação de 2 contra um defensor que ainda não aparece aqui na imagem, com este defensor a recuperar, e os restantes também, naturalmente, mas uma situação de 2 contra 1, e ele, o defensor ir bem, a fazer contenção, à espera que o colega chegue, e neste momento já está um 2 para 2. E agora o que aconteceu aqui foi aquilo que eu estava agora a falar convosco, que é um contra-ataque do Sporting, perda de bola, não houve finalização, e o que é que isto vai dar? Um novo contra-ataque contra nós. E agora estamos numa situação de 3 contra 2, mais o guarda-redes, com o retorno defensivo dos restantes. Okay. E agora, a segunda situação que também alertei, que é numa situação de inferioridade, que estamos em 3 para 2, a última coisa que a jogadora neste momento está aqui, pode... Eu estou à vontade para falar porque são nossos, por isso não há esse problema. Se eu tiver que acertar contas é com eles. Não pode ir ao chão, porque o ir ao chão vai acontecer isto. Ou seja, uma situação que provavelmente já estávamos quase a chegar ao equilíbrio em termos numéricos, permitiu que não foi golo, mas houve uma finalização perigosa porque arriscamos um roubo de bola. Segundo vídeo, não sei se conseguiram ver minimamente o vídeo ou não. Viu-se bem, viu-se bem. Conseguiu-se ver? Viu-se bem, viu-se bem, viu-se bem. Ótimo, ótimo. Se não se estiver a ver, avisem, está bem? Segundo vídeo, roubo de bola, e agora a primeira decisão, a tal decisão que há bocado estávamos a falar com o Tó, qual é que é o momento em que entramos, em que está definido o contra-ataque? É este momento em que ou faço condução de bola ou passo. O que é que vos parece aqui neste momento? Será que faz sentido ele passar a bola? Faz sentido ele conduzir a bola, estando a imagem parada? Isto é muito mais fácil aqui, sentados na secretária, com o computador parado, tomar uma decisão correta, não é? Torna-se um bocadinho mais difícil quando o jogo é jogado à velocidade que eles jogam. Mas parece-me evidente que neste momento a decisão correta é tirar a bola daqui, libertá-la de uma possível zona de pressão deste defensor. Para mais, havia aqui uma distância enorme entre o segundo atacante e este defensor aqui de trás. E agora, um erro. Estamos numa situação de 2 para 2, de igualdade numérica. Tínhamos de fazer contenção. Queremos roubar a bola. E somos batidos 2 para 1 e gol. Naquele vídeo anterior, só dizer o seguinte, que eu também referi durante a apresentação, há muitos fatores que são analisados ou têm que ser levados em conta quando se tomam estas decisões. Se vocês repararam no resultado, o resultado já estava muito avolumado, o tempo de jogo já estava a chegar ao fim, provavelmente a decisão foi influenciada por isso. Vou tentar roubar uma bola, vou ver se consigo ainda fazer eu um contra-ataque. Aceito essa justificação, mas nós aqui temos que falar sobre exemplos de como é que se deve fazer ou como é que não se deve fazer, independentemente do resultado. Okay? Uma terceira situação, roubamos a bola, neste momento estamos a entrar em contra-ataque, parece-me evidente que o espaço que há, o atacante que roubou a bola e para entrar na transição vai fazer condução, e os colegas, e bem, este já está a andar para cá para vir ocupar o corredor do lado de cá, aquele provavelmente não, vai de certeza ocupar o corredor de lá, e o que roubou a bola vai levá-la pelo corredor central
E agora, mais uma vez, contenção, que não foi feita, numa situação que deu gol. Outra situação, verticalidade, ou seja, roubei a bola, tentar ser o mais rápido possível a chegar ao baliza adversário com o mínimo número de passos. Segunda situação que eu tenho para chamar deste vídeo, transição tem a ver tudo, o contra-ataque tem a ver com velocidade. Em termos de capacidades motoras, estamos a falar de velocidade, força explosiva, de sermos rápidos. Em qualquer uma das situações, e reparem que neste momento a distância que está entre este jogador e este são cerca de 5 metros, e temos que andar para trás. E o que vai acontecer? Travou, desculpem, isto às vezes, em vez de clicar, ok, estava a falar sobre aquela situação, e neste momento ele travou, e a distância que eram de 5 metros, neste momento passou para 10. Por acaso, o que vai originar este gol, este defensor provavelmente também andou muito para trás e deixaram, neste caso o Fortino sozinho, que vai fazer gol. Ou seja, o correr para trás é fundamental. Para dizer que não é só as equipas adversárias que cometem alguns erros, nós também cometemos alguns e muitos. Neste momento, se calhar fazia sentido já começar a ver alguma recuperação posicional. O Pani quis ficar ali um bocadinho ainda na expectativa e deu uma transição. Ok? Pronto. Antes de passar aqui para esta parte, alguma questão? Alguma dúvida sobre os vídeos que fomos vendo, que fomos analisando? Tenho aqui uma questão do Emanuel Dias, que te questiona se numa situação de 3 contra 2, o melhor que os defesas podem fazer é guardar posição e aguentar ao máximo o espaço entre defesa adversário e espaço para a baliza? Eu penso que é assim, uma situação 3 para 2, teoricamente, é menos, e isto é só teoricamente, é menos perigosa do que uma situação 2 contra 1. Tem a ver com a questão numérica também é outro dado interessante para se tentar ver se há mais golos numa situação 3 para 2 ou numa situação 2 para 1. Eu parece-me que, utilizando a medida que os treinadores também utilizam, que é o olhómetro, parece-me que o 2 para 1 haverá mais golos do que o 3 para 2. Por isso eu acho que faz sentido eles fazerem contenção, ou seja, esperar que realmente haja um retorno defensivo dos colegas, porque realmente se estamos aí com 2 jogadores ainda atrás da linha da bola, parece-me que faz algum sentido essa situação de haver a junção de linhas defensivas o mais rápido possível. Mas, mais uma vez digo, depende do jogo, depende do momento, depende da zona do campo onde está a ser, pronto, é tudo, é fácil, nós às vezes estamos aqui a ver o vídeo e analisando o vídeo. Falar no abstrato é mais difícil, depende muito. Depende da zona da bola, depende de onde os jogadores estão colocados, depende das distâncias que existem dos jogadores, é tudo, é mais complexo. Certo? Certo. Tenho aqui só mais uma questão. O Catita questiona-te se é decisivo o contra-ataque ser conduzido / iniciado em velocidade entre a recuperação e os 6 metros. Se concordas que chegando aos últimos 7 metros deveria existir desaceleração para conseguir definir melhor a situação de finalização. Tem a ver com um dos aspectos que eu falei no início, que tem a ver com a temporização ofensiva. Eu costumo dizer que eu se fosse pela temporização ofensiva tinha sido internacional A, porque a minha velocidade não era muita e então muitas vezes os meus colegas eram muito mais rápidos do que eu e então uma das minhas formas de jogar era fazer muita temporização ofensiva, esperava que eles viessem e que me dessem apoios, por isso estou à vontade para falar isso. Sim, acho que muitas vezes, e falando num exemplo concreto, até para tentar responder um bocadinho aí ao Catita, com exemplos concretos, temos um jogador que se calhar no plantel atual do Sporting, dos jogadores mais valiosos para jogar em contra-ataque, que é o Pauleta, devido à sua velocidade, devido à sua intensidade com que ele aborda e depois desenvolve, e ele tem essa característica. E nós, uma das coisas que temos tentado ajustar minimamente é que muitos dos contra-ataques dele
ele sai tão rápido que os próprios colegas não lhe conseguem depois criar opções para criar ainda uma superioridade numérica, e muitas vezes o facto de ele estar a explodir e não fazer essa temporização, às vezes em momentos chaves, faz com que possa ajustar. Pronto. Não quer dizer com isto que a gente agora quer que o Pauleta passe a ser corra menos, ou que seja menos intenso ou menos vertical, mas às vezes é preciso ajustar um bocadinho em função disso, ou seja, que essa temporização para permitir que haja apoios e que a gente possa ter mais linhas. Tenho só aqui mais uma questão antes de deixar avançar. Eu acho que esta aqui é pertinente porque acho que é uma coisa que é sempre muito falada, que é se achas que para criar a igualdade com o guarda-redes é preferível definir-se previamente com ele o lado ou espaço que obrigamos a bola a entrar, se há mais esquerdinhos ou mais pés direitos, ou definir-se consoante os pés fortes, ou se tens alguma outra opção? Não. Essa questão é colocada muitas vezes. Há tanta decisão para ser tomada no abstrato, às vezes, porque tem a ver com o momento do jogo em que houve esta situação, ou seja, zona do campo em que eu estou, quantos jogadores é que estão. Eu ainda ter pré-definido que eu vou sempre para aquele lado, às vezes é contra a natura ou é contra a melhor opção naquele momento do jogo, ou seja, é difícil, isto é só uma opinião, eu sei que há treinadores que o fazem, que definem claramente essa situação, aliás, falando de outra modalidade, que é o hóquei patins, mas que aí a área de ocupação do guarda-redes é muito diferente do futsal. Eles definem muito isso, ou seja, definem que em situações de inferioridade numérica, claramente deixam, teoricamente, um lado forte do guarda-redes, porque dizem que há sempre um lado forte do guarda-redes, para que o possível atacante vá para esse lado e o outro fica com o defensor. Aqui no futsal, e nós pessoalmente não tomamos essa opção, não está nada definido se é o guarda-redes fica com a esquerda, se fica com a direita. Tem a ver com o momento, com a leitura daquela ação naquele dado momento, certo? Certo. Ok. Paulo, estou-me aqui a pedir, desculpa interromper-te, estou-me aqui a pedir para fazer uma pergunta a várias pessoas, que é do João Lino. Do João Lino? Vai ser de guarda-redes, não? Tem a ver um bocadinho com isso, mas ele quer saber se a partir do momento que a bola entra no jogador livre e o guarda-redes ataca ao espaço, qual deve ser o comportamento dos outros defensores? Ok. Pensava que ia ser uma questão mais técnica que realmente eu tinha que chamar aqui, fazer aqui um pedido de ajuda, tipo daqueles do 50-50. Assim, normalmente o jogador, a partir do momento em que a bola entrou no atacante e o guarda-redes definiu que aquele é o atacante dele, a única coisa que o nosso defensor não pode fazer é ir para a baliza, ocupar a zona que era do guarda-redes. Ou seja, nós costumamos dizer que a bola entrou no segundo atacante, o guarda-redes saiu ser segundo atacante, eu, defensor, colo-me ao outro e se a bola tiver que entrar, que seja no um contra o guarda-redes. E nunca que haja uma devolução de passe para o segundo atacante poder fazer o gol. Ou seja, isso está definido. Isso está definido que é, a partir do momento em que o guarda-redes saiu-se ao atacante, o defensor cola-se no outro. A gente utiliza essa expressão do cola-se, que é para não haver a mínimo espaço para ele poder, não sei se estão, eu por acaso tinha aqui um gol que podia mostrar, mas agora estar a abrir outro vídeo vai complicar aqui se calhar a apresentação, em que se mostra claramente isso, em que uma situação que era 2 contra 1 mais o guarda-redes, a bola entrou no segundo atacante, o guarda-redes saiu ao segundo atacante e o defensor, em vez de ficar com o atacante que tinha passado a bola, foi quase para dentro da área e a bola foi devolvida e foi gol. Ok? Pronto. Mas de qualquer forma, do treino de guarda-redes, eu acho que vai haver em malta também a falar sobre o treino de guarda-redes. Acho que nessa altura também é interessante abordarmos esses assuntos. Posso seguir? Força. Ok. Esta segunda parte agora da apresentação tem muito a ver com números. Não é que eu tenha que vender nada, mas eu acho que às vezes nós vendo números, e o Nuno disse na apresentação dele que eu era muito de números, eu gosto da análise estatística, QB, ou seja, sei que isto não é um jogo de estatística, é um jogo mas é um jogo de tendências, ou seja, se tendencialmente acontece mais algumas situações, nós temos que lhe dar relevo. E então os números servem muito para isso, que é, se isto acontecer muitas vezes ou se isto acontece mais vezes,
temos que estar alerta, temos que, se calhar, em cima disso, trabalhar algumas coisas. Por isso, agora a segunda parte da apresentação tem a ver com alguns dados, só para a gente perceber a importância do contra-ataque dentro da modalidade, dentro do futsal. Isto foram os gols marcados em contra-ataque pelo Sporting nas últimas 7 épocas, ou seja, sendo que esta época ainda não chegou ao fim, 2019-2020. De qualquer forma, tem aqui o resumo de todos os jogos do Sporting feitos ao longo destas 7 épocas. Só não tem, desde que eu e o Nuno somos a equipa técnica do Sporting, porque na altura já estava o Rua, mas pronto, nós entramos, eu e o Nuno entramos em 2012, 2013, só não tem esses dados de 2012, 2013, porque na altura não foi feito esta análise, e então só começamos na época de 13, 14. De qualquer forma, há algumas coisas interessantes que a gente tem aqui em vista. Primeira situação, o Sporting marca em contra-ataque tantos golos marcados com a bola a ser recuperada no meio campo ofensivo como no meio campo defensivo, ou seja, está equilibrado. Isto, supondo que marcamos 10 golos em contra-ataque, praticamente marcamos 5 golos onde roubamos a bola no meio campo ofensivo e outros 5 golos onde roubamos a bola no nosso meio campo defensivo e fizemos gol. Isto para dizer que a seguir vamos ter aqui alguns dados diferentes. Depois um dado que seria expectável, seria normal, que é, existe uma maior porcentagem de gols marcados em contra-ataque quando estamos em superioridade numérica, 62,2%, do que quando estamos em igualdade ou inferioridade numérica. Mas isso é um dado pouco relevante, porque realmente seria de esperar quando estamos em superioridade numérica que se marque mais gols do que quando estamos em inferioridade ou igualdade. Depois, interessante para perceber é que, e isto está aqui em baixo, que são as percentagens de golos em contra-ataque marcados pelo Sporting durante as várias épocas, ou seja, nas primeiras épocas marcamos aqui 26,7%, 28% de golos em contra-ataque e depois aos poucos e poucos fomos diminuindo, sendo que nesta época desportiva estamos com um valor o mais baixo sempre 15,7%. Isto faz-nos pensar, então, mas o que é que está a acontecer? Porque é que nós estamos a marcar menos golos? Muitas vezes pode não ter a ver com a qualidade, com a nossa qualidade. Até pode ter a ver com, e é isso que nós achamos, tem a ver muito com a forma como as outras equipas abordam o jogo, onde claramente estão mais seguras, não estão a entregar tantas bolas, não permitem tantos roubos de bola em zonas de perigo, e então provavelmente estamos a marcar menos golos, não por estarmos menos eficazes, mas porque se calhar estão a haver menos ocasiões para marcar esses golos. Por isso é que eu digo que os dados têm o valor que têm que ter as leituras que têm que ser lidos na realidade de cada um, mas esta é a nossa. Depois temos o inverso, ou seja, os gols que nós sofremos. E aqui já dá um dado muito interessante, que é a maioria dos gols que o adversário nos marca em contra-ataque, a bola está a ser roubada no meio campo deles, ou seja, eles roubam-nos a bola quando nós estamos a atacar e estamos mais próximo da baliza deles e eles estão a roubar a bola no seu meio campo defensivo. E dá-nos o valor de 66%, ou seja, 66% já é um valor elevado em relação aos roubos de bola marcados no meio campo ofensivo. Que leitura é que nós damos a isto? Naturalmente as equipas, a maior parte delas que jogam contra nós, tendencialmente dão-nos mais bola, defendem em linhas mais baixas, permitem que a gente entre em zonas mais ofensivas para depois roubar a bola e provavelmente haver transição. Depois, um dado que nos estava a preocupar imenso este ano, que é este dos 40,3%. Ou seja, se nós analisarmos aqui ao longo das épocas, 32,5%, 28,6%, 40,9%, ou seja, estavam aqui dados nos 40%, e depois conseguimos corrigir nas últimas 2 épocas, para 20 e tal por cento. E agora, de repente, estamos novamente nos 40%. Mais uma vez digo, pode não ter a ver só com a nossa equipa, tem muito a ver com o adversário também. Curiosamente, fizemos estes dados, nós, depois da final da Taça de Liga, que foi em janeiro, reunimos estes dados, analisamos e pensamos assim, o que é que está aqui a passar? Fizemos aqui algumas, na altura montou-se aqui uns vídeos de onde é que a gente estava a perder a bola, como é que a gente estava a correr para trás, que contra-ataques já estavam a surgir, e efetivamente, nos últimos 7 jogos, ou seja, depois do jogo da final da Taça de Liga, já foram realizados 7 jogos. Curiosamente, depois deste trabalho ser feito, coincidiu ali até com uma interrupção
no calendário competitivo devido à seleção, nos últimos 7 jogos sofremos apenas 2 golos em contra-ataque. Ou seja, este valor neste momento está mais baixo. Significa que este valor, antes da Taça da Liga, estava mais acima. Okay? Por isso é que os dados, os valores, são importantes para nós fazermos, ou podemos fazer este tipo de análise, que depois tem que se refletir no treino, naturalmente. Não vale a pena a gente estar a analisar dados, se depois isto é só para meter no papel, se não agarramos neles e com olhos de ver, trabalhá-los. Certo? Paulo, tenho aqui uma questão. Força. Uma questão. Em que é que incidiu mais esse trabalho? Na parte ofensiva ou na parte defensiva? Duas situações, muito bem. Primeiro, costuma-se dizer que o contra-ataque tem muito a ver com o ataque, não tem a ver com a defesa, tem a ver com a forma como nós estávamos a atacar e que se calhar perdemos a bola em momentos em que estamos em posse e permitimos o roubo de bola. E foi acima de tudo nesses momentos que a gente trabalhou, ou seja, estávamos a perder demasiadas bolas em zonas em que a equipa estava desequilibrada. Eu recordo-me de um gol, por exemplo, contra o Viseu, em que o Léo vinha fazer uma batida de segunda e tinha os três colegas de equipa todos à frente da linha da bola e todos à frente dos 10 metros, ou seja, mais do que defender mal, estávamos a atacar em alguns momentos desequilibrados, em termos posicionais principalmente. E depois, associado a isto, era o correr para trás. Por vezes não se estava a correr para trás e teve que se chamar a atenção para isso, que havia momentos em que a gente se calhar se desse mais um pique, que se calhar conseguíamos algum dos golos ter evitado. Pronto. Ok? Há uma questão sobre estes dados? Não, podes continuar. O João Pinto vai e o Nuno Dias estão a ajudar aqui nos dados. É? Ou complicar ainda mais dados ainda para a mesa. Muito bem. Podiam dizer assim, pronto, mas os dados que tu apresentas aí são relativos só ao Sporting, ok? Tem a ver só com a vossa realidade, com a vossa equipa. Por isso é que é interessante depois irmos comparar com outras realidades, com outras equipas, com outras competições. Isto são dados que foram retirados, têm vindo a ser retirados por alunos da Escola Superior de Desporto Maior, onde eu dou algumas aulas juntamente com o João Pinto, e eles estão a desenvolver este trabalho, que são análise dos golos na Taça da Liga. E foram analisadas as 5 edições, acho que são 5 edições da Taça da Liga até agora. Pronto, a totalidade das edições, onde foram marcadas nessa competição 211 golos. Destes 211 golos, 41 foram marcados em contra-ataque, ou seja, temos aqui 20%, praticamente 20% de golos marcados em contra-ataque. Mais uma vez, mais golos em superioridade numérica do que em igualdade numérica, mas isso era de esperar. Isto para dizer o quê? Se nós vimos, e agora isto é só uma opinião pessoal, naturalmente, e carece de fundamento, confesso, porque não tenho dados para isso, mas parece-me também que quanto mais baixo for o nível, quanto mais baixarmos o nível competitivo, ou seja, se formos para a segunda divisão e depois para a distrital e se calhar para a formação, o número de golos em contra-ataque vai aumentar, parece-me. Embora não tenha dados sobre isso, mas parece-me que devido à qualidade, devido seja isso que vai acontecer. Mas mesmo se no nível, na primeira divisão e a Taça de Liga, estão lá as 8 melhores equipas de cada época na primeira volta, se nos diz que há uma porcentagem destas de gol em contra-ataque, é algo que nos vale a pena investir em termos de treino, certo? Ou seja, não é um fator que a gente... O João Pinto, na apresentação, ele dizia que o 4-3 eu não treino porque o 4-3 é uma situação que acontece tão poucas vezes que se calhar não justifica eu estar a investir muito do meu tempo de treino no 4-3, no caso da expulsão. Estou a falar no caso da expulsão. E é verdade, realmente se calhar a porcentagem de golo é mínima, não é significativo. Agora, quando temos estes dados à nossa frente, é evidente que é um dos momentos de jogo que são fundamentais de serem trabalhados, certo? E nós fazemos muito isso. Paulo, só uma questão. Consideras, o Catita está aqui a questionar se consideras que quanto mais equilibrada são as competições, menos gols existem de contra-ataque? Boa. Essa questão é mesmo a Catita, mas é verdade. Concordo no que quando mais aproximamos das finais, ou seja, numa competição de seleção, provavelmente há menos transições na final e na meia-final,
do que houve na fase de grupos. No Campeonato Nacional, nos playoffs, vai haver menos contra-ataques do que na fase regular. Isto tem a ver com alguns fatores que a gente sabe que tem a ver com o fator da competição em si, ou seja, menor risco, quer-se correr menos riscos, a qualidade das equipas provavelmente mais equilibradas, faz com que haja menos, que o jogo se parta menos vezes, e é natural que isso aconteça, que consoante a competição se vá aproximando do seu término, exista mesmo menos contra-ataques. Acho que há alguns dados que nos apontam nesse sentido, há aí já alguns dados que a gente tem acompanhado e que nos diz que tem a ver com isso, e que eu parece-me que estou de acordo com isso. Muito bem. Agora, pronto, se não há mais nenhuma questão, eu tenho uma questão para vocês. Ou seja, e podem, quem quiser, eu dou aí 30 segundos para escreverem aí nos comentários. Quantos passos é que uma equipa faz numa posse de bola até marcar golo? E agora a questão é esta. A questão mais concreta, vou fazer a questão mais concreta. Quantos golos é que vocês acham que o Sporting sofreu? Quantos golos é que o Sporting sofreu nestes 7 anos, naquele período de tempo que eu estava há bocado a falar, nestes 7 anos, 7 épocas esportivas, em que o adversário marcou golo após uma posse de bola com mais de 10 passos? Ou seja, o adversário entrou em posse de bola, conseguiu fazer mais do que 10 passos até fazer golo, em 7 épocas esportivas. Se alguém quiser aí mandar se alguém meter aí uns comentários, digam-me, se acham. Ainda não há comentários sobre isso, mas eu vou arriscar 0. 0 golos em 7 épocas. Pá, tirando os jogos com o Benfica, né, que há mais passos. Pronto, mas aqui estão os jogos todos, não é só contra, ou seja, competições europeias, os jogos todos, durante 7 épocas, são cerca de... O Estevão, que também gosta de números, diz que menos de 5 passos igual a 80%. O Tiago Varanda sabe a resposta? Se ele sabe, não vou dizer. Não, acho que não sabe. Não sabe? Então, ele diz 10 passos. 10 passos. Ele diz 4 ou 5. 4 ou 5. Aí mais alguém arriscar aí nos comentários? Aqui Bruno David diz menos de 10 golos. Menos de 10. Mas a média é quase tudo 4, 5. As respostas. Então, olha, acertaram. Acertaram porque eu achava que iam dizer muito mais. Ou seja, acertaram porque, pronto, analisando as 7 épocas, posses de bola em que o adversário tenha feito mais do que 10 passos, no total, desculpem, foram 4 golos. Um na época 2013, 14, 16, 17, 17, 18 e outro 19, 20. Ou seja, significa que... Quantos golos é que disseste? Acho que há aqui pessoal sem ver acertou no chat. Não, foram 4 golos. 4. Ok, 4. 4 golos. O Estevão estava aí com um dado maior, mas atenção que isto são os golos sofridos pelo Sporting, certo? Ou seja, o que é que isto nos dá, este quadro aqui? Que as equipas que jogam contra o Sporting, a forma como marcaram golos, e está aqui este dado de 74,6%, a maior parte das posses de bola não chegaram a ter no máximo 5 passes. Ou seja, é importante eu referir o seguinte, não está contabilizado aqui para estes números os golos em 5-4, em situação de guarda-redes avançado, ok? É importante referir porque aí é completamente diferente, né? É retirado, aqui só está em ataque posicional, porque normalmente em contra-ataque nem se chega aos 5 passos. Por isso, em ataque posicional, o Sporting sofre a maior parte dos golos em que o adversário não faz mais do que 5 passos. Aqui este dado, aqui em baixo, diz-nos quantos golos é que a gente sofre em ataque posicional, cá na volta dos 20 ao longo das épocas, e depois há a questão de, se calhar agora vocês, então e quantos é que marcamos, né? Porque a partir do Sporting é uma equipa mais pressionante, que obriga a que o adversário faça ataques mais rápidos, não tenha tantas posses de bola, se calhar estrategicamente o adversário também é assim que encara mais o jogo, por isso. Mas mesmo assim acho que é muito relevante apenas 4 gols em 7 épocas com mais 10 passos. Faz-nos pensar para o treino, neste caso, nomeadamente, o nosso treino, quando vamos defender, e o adversário, se calhar, para o treino, quando vai jogar contra nós. Gols marcados pelo... Ok. Paulo, desculpa, entroncando aí na parte do treino, o Luís Estrela faz-te aqui 2 questões.
além dos comportamentos pretendidos que a nossa equipa efetua nos movimentos de transição ofensiva ou defensiva, qual é a tua opinião, a melhor forma de operacionalizar em treino os comportamentos que desejas que a tua equipa produza e depois... Não percebi, não, desculpa, tens que repetir, desculpa, não percebi. Desculpa, então, além dos comportamentos pretendidos que a nossa equipa efetua nos movimentos de transição ofensiva/defensiva, qual é a tua opinião, a melhor forma de operacionalizar em treino os comportamentos que desejo que a minha equipa produza? E a outra questão é, qual o melhor exercício que produz esse momento, qual a estrutura desse mesmo exercício, tempos de descanso, essas coisas assim. Ok. Olha, boa noite ao Estrela. Eu vou deixar a questão dele para o fim. Porquê? Porque a terceira parte da minha apresentação tem a ver tudo com treino. Ou seja, não bastava eu estar aqui a apresentar dados se eu depois não pusesse aqui alguma coisa do treino, o que é que a gente faz em relação a isto e as melhores formas para tentar treinar o contra-ataque e as superioridades e as igualdades. Por isso, se calhar, vou deixar essa questão do Estrela, não me vou esquecer. Eu acho que até vou responder com a apresentação, mas depois, se ainda sobrar alguma dúvida, ele depois certamente também dirá e mete aí no comentário. Mas de qualquer forma eu acho que vou conseguir responder durante aqui a apresentação, que tem a ver com a terceira parte, que é que vem agora já a seguir. Tá? Só a referir aqui no fim, se nós sofremos 20 e tal % de golos marcados em ataque organizado, marcamos à volta de 40% de todas as épocas. Okay? Tem a ver com a situação, que realmente temos mais posse, mais... não é preciso estar aqui a dizer exatamente tudo o mesmo que eu tenho estado a falar até agora. E agora a terceira parte da apresentação. Como é que eu transformo estes dados, estas análises para o treino? Ou seja, eu analisei, tenho dados sobre o jogo e o treino. Okay? Como é que eu vou treinar? Quais são as melhores estruturas? Quais é que são a melhor metodologia para treinar? Não sei se é a melhor, é a nossa, é a que nós normalmente partilhamos. É isso que eu vou tentar aqui fazer, dar algumas sugestões e para poder partilhar convosco. Ora bem, primeira situação, se eu quero treinar contra-ataque, então vou ter que associar a isto a capacidade motora da velocidade, também da força explosiva naturalmente, mas pronto, isto não é a capacidade motora, se eu quero treinar contra-ataque, tenho que treinar em velocidade, tem que ser coisas em velocidade, e para isso, para que seja em velocidade, há duas formas de fazer, e eu acho que isto, respondendo um bocadinho ao Estrela, há duas formas de eu controlar o exercício, de eu organizar o exercício. Uma, ou o exercício tem um limite de tempo para eu atacar, ou seja, eu limito que aquele ataque vai ter 4 segundos para atacar, ou 5 segundos, e se a equipa que estava em posse não finalizou, a bola passa para o adversário. Ou uma segunda situação que nós utilizamos e que preferimos e que fazemos muito mais vezes, que é construir os exercícios, organizar os exercícios com os jogadores em retorno defensivo, onde uma equipa que supostamente está em inferioridade numérica tem a possibilidade de um atleta fazer o retorno defensivo e voltar a ter igualdade numérica. E nós claramente gostamos muito mais deste tipo de exercícios. O limitar o tempo fazemos, mas acho que não é tão apelativo, e não é tão aproximado ao jogo, e nós, como vocês repararam na apresentação de Nuno, tentamos aproximar o treino ao jogo ao máximo, os contextos, tentar produzir no treino o que acontece no jogo. Primeiro exercício, este com limite de tempo, ou seja, para explicar rapidamente, o guarda-redes, e isto é importante também definir, e peço a vossa atenção para isso, se vocês repararem, nós normalmente temos muita preocupação com a dimensão que estamos a utilizar do campo para cada exercício, ou seja, neste caso, estamos a colocar ali a baliza nos 23 metros, porque que é para aproximar às reais situações que acontecem de transição no jogo. Não acontece, raramente há uma transição de 2 contra 1 a 40 metros. Okay? E então, por tendência, ajustamos a dimensão do campo à situação. Por isso o exercício começa com o guarda-redes com a bola, vai passar a bola ao vermelho, que neste caso vai defender depois o 2 contra 1, e depois passar a bola devolver a bola ao guarda-redes, o guarda-redes vai dar a bola nos azuis, que vão atacar 2 contra 1 sobre este primeiro defensor. Quando tem 5 segundos para atacar, se finalizarem tudo bem, se não finalizarem tudo mal, de qualquer forma vão levar sempre um 3 para 2, quem é que vai entrar? Este jogador daqui com bola, mais este, e vai atacar com o jogador que defendeu. Um exercício simples, analítico,
não tem nada de que saber. Vou tentar passar aqui o vídeo, a ver se isto corre, para vocês perceberem. Ok, o guarda-redes deu a bola, neste caso o João Matos já lhe devolveu, já vai defender, e agora um ataque em que o guarda-redes deu a bola ali e atacou. João Matos, que estava a defender, vai passar a atacar, e aqui a jogador com a bola já está a começar a atacar. Neste momento temos uma situação de 3 contra 2, em que os dois atacantes têm que defender. E agora, suposição, o jogador passou nas costas, o João Matos passou nas costas e vem para ocupar aqui o corredor lateral. E agora, onde é que estaria a vantagem, supostamente, neste exercício? Será que era passando aqui a bola para este jogador, ou será que era preferível aproveitar aqui o 2 contra 1 sobre este defensor? Provavelmente diriam vocês, fácil, o lance está parado, é fácil de analisar, era jogarmos em cima deste defensor em vez de jogar a bola para o lado de cá. Será que é isso que vai acontecer? Não. Ou seja, demos a bola para a zona, teoricamente, onde a defesa queria que a gente jogasse, certo? Que era aqui no defensor, neste que tinha a bola. O guarda-redes defendeu. Ok. Exercício simples de analítico, 3 para 2, 2 contra 1. Eu já vou daqui a bocadinho à frente explicar o que é para nós um exercício analítico e quais é que são as desvantagens dos exercícios analíticos em vez do exercício em forma de jogo, mas isso eu vou deixar para daqui a bocadinho. Segundo exercício, o outro era com tempo limite, este é com o retorno defensivo, como eu vos digo, gostamos mais deste tipo de exercício, onde haja alguém a fazer o retorno defensivo para equilibrar a equipa que estava em inferioridade numérica. Uma situação onde a bola vai começar aqui na lateral, vamos dar a bola aqui ao nosso colega de equipa. Neste momento, este vermelho, o defensor vai ter que virar ao círculo central e voltar para defender. O azul e o azul vão atacar contra este vermelho e este vai ter que correr para trás. Primeira situação, primeiro momento do exercício. Segundo momento do exercício, quando essa bola sair, este jogador vai entrar com uma segunda bola, que é dos vermelhos, e quando ele entrar, o azul, que estava aqui, tem que estar aqui, vai ter que ir à linha final e voltar a fazer um retorno. Ou seja, temos aqui duas situações, 2 contra 1 mais 1, e seguido de 3 contra 2 mais 1, com os guarda-redes na baliza naturalmente. Vou passar aqui o vídeo. Ok, já está, 2 contra 1, e bem, a contenção a tentar levar o jogador para a ala, defendeu e bem, ainda conseguiu ali recuperar. Ai, desculpem, isto às vezes carrega-se aqui um bocadinho mais atrás. A bola tinha acabado de sair, e então vai entrar a segunda bola e vai ser um 3 contra 2, e aqui nesta ala o jogador vai ter que ir à linha final e voltar para ajudar os colegas. Ocupação dos corredores, sinalização gestual com o guarda-redes de que se a bola entrar lá, ou seja, o João, acho que é o João, está a assinalar com a mão que se a bola entrar lá é do guarda-redes. Foi isso que aconteceu e bem, mas conseguiram fazer gol ali com um ressaltozito. Apesar de ter sido bem defendido, na minha opinião, conseguiram fazer gol. Okay? Paulo, Antes de passar aqui para o microciclo. Tenho aqui algumas questões. Paulo, Mónica questiona-te na formação. Por vezes existem algumas limitações técnicas e a velocidade não será um problema? Na formação, e agora eu gosto o problema da formação é sempre definir formação. Definir formação que é, para nós a formação começa quando eles são petis, se começarem a jogar aos 6 anos e acaba aos 19 quando forem júniores, não é? Agora, na formação temos aqui vários níveis de desempenho, não é? E eu costumo dizer isso, e o Paulo Mónica também foi aluno dos cursos, para mim, o último nível de desempenho que existe, que é a especialização, que é no processo de formação do atleta, que supostamente, no ideal, devia representar ali os juvenis júniores. Sabemos que nem sempre é assim, porque às vezes chegam miúdos a júniores ainda com imensas lacunas, mas pronto, o nível de especialização deve trabalhar já muito em consonância com os séniores, ou seja, tudo isto que eu estou a dizer serve para esses. No caso dos contra-ataques das transições, eu acho que nos níveis iniciais, e quando eu estou a falar dos níveis iniciais, estou a falar até infantis, não faz muito sentido nós trabalharmos transições, não faz muito sentido a gente trabalhar contra-ataques, certo? No aspecto de velocidade, faz muito mais sentido trabalhar as superioridades numéricas nestes escalões, nos petis, traquinos, benjamins, mas no aspecto mais
técnico, ou seja, para eles terem mais bola, porque têm uma superioridade numérica no ataque e então vão poder fazer mais passe, vão poder dominar mais a bola, mas não temos que lhe dar aquele ênfase que tem que ser feito em velocidade. Estou a falar até aos infantis, ou seja, até aos infantis as superioridades devemos permitir que eles as façam, sim, e devem ser feitas, porque quando eu dou superioridade numérica ao ataque, nomeadamente na posse de bola, estou a permitir mais linhas de passe, estou a permitir mais domínio da bola, estou a permitir que eles trabalhem o que a gente pretende trabalhar nesses escalões mais baixos. Depois, a partir ali dos final dos infantis iniciados, aí se calhar já começamos a associar a velocidade à execução de um contra-ataque, ok? Paulo, Certo? só mais uma questão, que é quanto tempo mais ou menos é que tem a duração destes exercícios? Ok, estes exercícios, normalmente, cada repetição, o primeiro estava limitado pelo tempo, no máximo tinha 5 segundos. E como vocês viram, também cada repetição tem ali um limite, o 2 contra 1 e o 3 contra 2 também vai dar 6, 7 minutos. Ou seja, se nós temos uma equipa normalmente são um plantel com 12 atletas, faz com que eles façam uma repetição e a seguir estejam em recuperação e entra outra equipa. E pode ser feito sempre assim, ou seja, com os tempos de recuperação de 1 para 1. Fizeram uma vez, descansam uma vez. Fizeram uma vez, descansam uma vez. Agora, depende, e aí ainda bem que essa questão que surge, porque depende também de quando é que nós estamos a fazer o exercício, em relação ao microciclo, ou seja, tem que perceber se estamos mais perto ou mais longe do jogo que vamos ter de competição ao fim de semana. Porque é isso que eu agora vou falar a seguir, os microciclos, né? A organização do microciclo obedece a isso. Trabalho de velocidade mais no final da semana. Se é mais no final da semana, temos de ter alguma preocupação com não permitir que haja repetições muito prolongadas, basicamente. Ou seja, se eu quero fazer uma situação, e eu agora vou mostrar a seguir também, em que de outros exemplos em que estou a trabalhar contra-ataque, mas primeiro estou a fazer uma igualdade numérica, imaginem, 3 para 3, que é o próximo exercício, 3 para 3, e há uma condicionante, quando essa condicionante surgir, vai surgir uma superioridade numérica, mas aí é o tipo de exercício que eu faço mais no início, a meio da semana. Se for mais no final da semana, são exercícios mais analíticos, trabalho de velocidade curta, em que eles propriamente não estão a cansar, não é? Pronto. Se vocês verem, não sei se há mais alguma questão agora. Só aqui uma questão que é do Pedro Mesquita novamente. Eu também já responder ao Pedro, se calhar encaixa aqui em cima, ou será que não, é um bocadinho, um pouquinho atrás e ele fecha. Avança e depois eu deixo para o final. Aguenta essa pergunta, porque o que eu estou a dizer tem a ver com agora com o microciclo, que é, se vocês olharem aqui para o microciclo do Sporting, e nós temos, isto é só o padrão, não significa que seja, é o que nós tentamos reproduzir semanalmente, embora com a calendarização que existe nem sempre é possível, nós fazemos 7 treinos semanais e deixamos o trabalho das prioridades para o final da semana. Se vocês repararem, na quinta-feira de manhã, normalmente é quando nós trabalhamos superioridades e inferioridades numéricas, ou o jogo condicionado, que nos apoia, onde é que há superioridades numéricas, e aqui na sexta-feira, que é antes do jogo, é só trabalho de reação analítico. Analítico, quando eu digo analítico, é aquele exercício que há bocado vocês estavam a ver, em que tinham 5 segundos para atacar, era analítico. Porquê? Porque fazem uma vez, eles estão posicionados nos sítios certos, e depois vão voltar de descanso, e na segunda repetição vão voltar outra vez aos sítios certos, e fazem uma vez e descansam, e esse tipo de trabalho é mais ao final da semana. O restante é mais, no caso de quinta-feira, eu trago aqui uma proposta, porque é normal que as pessoas estejam a assistir, a realidade deles não seja esta, seja mais esta, de 3 treinos por semana, e se calhar aí a proposta que eu faço é que, se eu estiver a treinar 3 vezes por semana, então prefiro dividir isto em termos de conteúdos desta forma, ou seja, no segundo treino da semana, no primeiro treino da semana não faço, seria no segundo treino da semana exercício em igualdade numérica, em que podia eventualmente produzir algumas superioridades numéricas e deixar a parte analítica para a sexta-feira, em que estou próximo do jogo. Eu fiz aqui isto de propósito, e há pouco estava a falar com o Nuno sobre isto, até mesmo para provocar as pessoas, ou seja, mas segunda, quarta e sexta, com o jogo ao sábado, mas à sexta-feira com o jogo ao sábado eles não vão ficar cansados. Não vão ficar. Agora, há sempre 2 questões que eu coloco nesta situação. Eu sei que treinar à sexta-feira, na maior parte dos pavilhões, não é possível. A maior parte dos pavilhões, à sexta-feira à noite, até têm jogos a decorrer, ou seja, mas eu queria apresentar-vos
se eu tivesse um pavilhão só para mim, em que a minha permitia escolher os dias, e onde é que se encaixava melhor? Seria assim, segunda, quarta e sexta. Treinava, folgava, treinava, folgava, treinava. Sei que isto não corresponde à realidade da maior parte das pessoas. Se eu não tiver pavilhão à sexta-feira e tiver que treinar à quinta-feira, ok, então prefiro treinar segunda, quarta e quinta. E fazia o treino da quinta-feira, está aqui à sexta, do exercício em superioridade e inferioridade numérica. Porque é que eu acho que prefiro esta organização? Porque se eu treinar à segunda e terça e depois só voltar a treinar à quinta-feira, é o que eu costumo dizer à maior parte dos treinadores. De terça até sábado são 72 horas. Eu nessas 72 horas vou treinar uma vez que é à quinta-feira. Não me faz sentido. Ou seja, eu estou a preparar um jogo em que... E estou a falar de séniores. Estou a falar de séniores. Vou preparar um jogo e durante 72 horas, que antecedem o jogo, eu só treino uma vez que foi à quinta-feira. Então não gosto da organização segunda, terça e quinta. Prefiro a segunda, quarta e quinta. Ok? De qualquer forma, se eu tivesse que escolher, era segunda, quarta e sexta, na sexta ia fazer claramente exercícios de velocidade, analítica, situações específicas de 5 para 4, bola parada, ou seja, não os iam cansar, ok? Há uma questão sobre estes microciclos? Não. Antes de eu passar aos últimos exercícios? Não, podes avançar. Ok, pensei que iam surgir aqui algumas questões do microciclo. Ok, para terminar, penso que nós ainda estamos dentro do horário. 4 propostas de exercícios. 4 propostas de exercícios. Estes primeiros, mais o tipo de exercício que nós fazemos a meio da semana, à quinta-feira, ou seja, um bocadinho mais longe da competição, em que há uma igualdade numérica e depois transformarmos isto com uma condicionante que é para criar uma superioridade numérica. E como é que isto... O Tiago e o Júnior já gostam muito deste exercício, por isso este é especialmente para eles. Eles normalmente, este é um exercício preferido da malta. Os vermelhos jogam com os roxos, ou seja, quem é que são os roxos? É este e é este que está aqui atrás da baliza deles. E os verdes estão a jogar com os azuis que estão do lado de fora. O jogo processa-se da seguinte forma: os vermelhos podem utilizar os roxos quando alguém utilizar os jogadores estão em apoio. Toda a gente que estava dentro do campo, neste caso os 6 jogadores, vão sair do campo, vão ocupar as posições, cada um vai ocupar uma posição diferente, que estava anteriormente ocupado pelas outras equipas, e todos os jogadores que estavam de fora, todos os jogadores que estavam de fora vão entrar. O que é que isto vai provocar? Agora imaginem vocês, quando o vermelho passar aqui ao roxo, o roxo vai entrar com bola, este também vai entrar e vai provocar aqui uma situação de 2 contra este que também vai entrar, mais o guarda-redes. Este a correr para trás, este a correr para trás e este a fazer mais de segurança, que é o terceiro atacante. Ou seja, um 3 para 3 que se transforma num 2 contra 1, mais os retornos defensivos. Okay? Vamos aqui ver o vídeo. Os laranjas estão em ataque. Okay? Não passou a bola, não faz mal, não é obrigatório a bola. Ok, agora a bola entrou, os amarelos passaram aos verdes. Todos que estavam dentro do campo vão sair. Quem é que vai entrar? Este com posse de bola, este que é o segundo atacante. No caso, e porquê é que este exercício acaba por ser interessante? Porque a bola podia ter entrado aqui, a bola entrou deste lado. Provavelmente quem vai ter que cá vir é o guarda-redes, vai ter que encarar um para um. E este defensor que está aqui neste momento e que vai entrar, vai ter que marcar este. Porque se a bola, em vez de ter entrado aqui, se tivesse entrado do lado contrário, se tivesse entrado aqui, aí já era uma situação diferente. Quem tinha que lá ir era o defensor e o guarda-redes tinha que aguardar, porque se a bola entrasse aqui, era ele. Ou seja, o facto da bola poder entrar de um lado ou do outro faz com que o ajuste defensivo do defensor e do guarda-redes se altere completamente. Além disso, faz com que os jogadores tenham que correr para trás. Ou seja, neste momento, este e este estão a correr para trás para tentar ainda chegar a tempo de evitar o gol. Não conseguiram. Okay. Saiu toda a gente do campo. Neste momento estão os verdes, os roxos a jogar contra os verdes. Okay. Verdes. Conseguimos recuperar ali a bola. Os verdes vão rematar. Gol. É o que a gente quer. É a rede a abanar. Verdes em posse. Já podia ter ligado ali no apoio. Não quis ligar no apoio para ter a superioridade. Perdeu o posse de bola. Ok, ligou, o roxo ligou, já está o laranja a entrar, 2 contra 1 e gol.
Devia ter sido mais rápido, aproximar-se do defensor, não o fez, sofreu o gol. Okay? Acho que já deu para perceber o exercício. Um outro exercício que nós fazemos, sempre que nós, e o Nuno falou sobre isso na apresentação dele, é muito importante, na nossa perspectiva, é importante que nós façamos uma análise constante sobre o trabalho que se está a desenvolver. E nós achamos sempre que aquele exercício que eu mostrei há bocado, que era aliás, em que havia uma situação eu vou mostrar o seguinte, não, desculpem, vou mostrar este. Só voltar aqui atrás. Aqui. Qual é que é para nós a desvantagem deste exercício perante aquilo que eu vou apresentar a seguir? Neste momento, os defensores estão posicionados, estão em campo, ou seja, eles escolheram estar ali naquelas posições, ou nós é que escolhemos eles estarem naquelas posições, estão equilibrados, ou seja, não estão muito chegados para a ala, não estão chegados em profundidade, estão equilibrados. Os atacantes também estão equilibrados, estão a dar largura, ou seja, a própria organização do exercício permitiu que eles estivessem organizados. E isto leva-nos que muitas vezes isto não é o jogo. O jogo acontece quando há uma perda de bola, provavelmente os 8 jogadores, cada um está numa zona, cada um está em sítios diferentes, não estão alinhados, e nós pensamos nisto. E então, na sequência dessa discussão que a gente teve, surgiu esta ideia. Então, qual é que é aqui a questão? Vamos trabalhar um 3 contra 2 na mesma, tal e qual como há bocado, é um 3 contra 2, só com mais um jogador em transição. E isto, vamos simular aqui uma situação que o vermelho que tem a bola, vai ter que levar a bola para esta zona que está aqui marcada, que é um retângulo, e vai ter que pisar. Pode pisar aqui ao meio, pode pisar aqui à direita, pode pisar à esquerda, ele é que escolhe onde é que é pisar a bola. Mas tem que pisá-la. Quando ele pisar a bola, o verde, vai pegar na bola e vai atacar. Vai atacar para este lado, vai atacar para esta baliza. Certo? Quando o vermelho pisar a bola, vai receber uma bola aqui vinda do guarda-redes e vai finalizar. Quando o exercício iniciou, quando ele começou a conduzir a bola para aqui para a zona marcada, os 4 jogadores que estavam na zona central vai ter cada um ir a um pino. Ou seja, os dois vermelhos, neste caso este vermelho provavelmente vem a este pino, este vermelho vem a este, o verde vai àquele e este verde vem a este, porque está aqui mais perto. Ou seja, quando iniciar o exercício, todos os jogadores vão se movimentar, cada um tem que ir a um pino diferente, cada um vai ficar colocado numa zona diferente do campo e nós, em cada repetição, vamos mudando as zonas do pino. Ou seja, agora estão os 4 pinos, neste caso, aqui para o exemplo que eu me trouxe, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, mas a seguir eu vou pôr este pino verde, se for preciso, aqui atrás, e este vermelho vou pôr aqui, vou misturar, vou pôr em zonas diferentes, para tentar replicar o que acontece no jogo, que é isto que acontece no jogo, que é não está um sistema equilibrado. E então, normalmente, o que acontece é, quando o verde pegar na bola, vamos atacar os 3 verdes contra estes 2 vermelhos, posicionados em sítios diferentes do campo, e este a rematar esta bola, mas depois a fazer retorno defensivo. Ok? Deu para perceber? Vamos ver aqui o exemplo. Ok. Já conduziu a bola, já pisou. Neste momento, vem finalizar esta bola que vem aqui do guarda-redes. Os outros 4 jogadores, como vocês repararam, cada um foi um pino diferente, cada um foi uma zona diferente e estão posicionados, por exemplo, neste momento, os verdes, quando entrarem aqui em posse, até estão 2 no corredor central e este está naquele corredor. Um defensor está completamente desposicionado, está aqui neste lado, ou seja, tem que haver ajustes defensivos, tem que haver um retorno rápido para se tentarem organizar dentro de uma situação completamente nova e não organizada, como a gente viu naquele exercício ali atrás. Ok. Desculpem. Enquanto carreguei aqui, não devia carregar. Ou seja, 3 para 2, este jogador em retorno defensivo, não foi golo. Aqui o facto de não ter sido golo, a gente normalmente dá um prémio que é, há uma segunda transição, porque não conseguimos marcar golo na superioridade numérica, e então o guarda-redes já está aí a buscar uma bola e vai ver contra-ataque para cá. Os 3 roxos atacaram para cá, 3 para 2, tentaram ocupar os corredores, e o jogador que estava de fora tinha rematado inicialmente a recuperar. Ou seja, isto para dizer o quê? Estes tipos de exercícios, estes 2 que eu agora mostrei, que são formas em jogo que depois se transformam-se em contra-ataques, são os exercícios que nós fazemos mais à quinta-feira.
No vosso caso, seria no segundo treino da semana, em exercícios que estão a replicar o jogo. Ao final da semana, à sexta-feira, fazer exercícios então sim mais analíticos. É onde os jogadores estão mais posicionados no sítio certo, a repetição vai durar 5 ou 6 segundos no máximo, e eles fazem uma vez e a seguir descansam. Este exemplo que eu trago aqui é um bocadinho diferente, é um que toda a gente faz, muitas pessoas fazem, com uma pequena variante, que é quando o vermelho tocar a bola aqui no jogador verde, vai ter que ir tocar no guarda-redes adversário, e o guarda-redes vai-se tentar, não pode sair do círculo central, mas vai tentar desviar dele. Algum trabalho de agilidade, algum trabalho até para saírem da zona de conforto e até para depois estar posicionado numa zona diferente para fazer ele o retorno defensivo. Por isso, este vai passar a bola, vai tocar no guarda-redes e vai ter que depois correr para trás. Estes três atacam para cá, contra este e este, à espera do retorno. O exercício... Ok, já está. Não sei se repararam ali, o guarda-redes a desviar-se do jogador para tentar ganhar algum tempo. Já conseguiu e agora é que já demorou tempo. Ok? Aqui não estou a referir os comportamentos corretos ou incorretos, porque já falámos disso antes na apresentação. É mais só para vocês verem o exercício. Para terminar a apresentação, e até para dar pelo menos 10 minutos de respostas ou de questões, um último exercício tem a ver com aquilo que o Nuno falou na apresentação dele na quarta-feira. Alguns exercícios que nós fazemos em função do adversário, ou seja, que exercício é que a gente às vezes cria dentro daquilo que a equipa, os adversários nos obrigam. Se calhar vocês olharem neste momento para o grafismo, conseguem identificar claramente uma situação de 1 contra 1 e os restantes jogadores aqui bem fundos. Estamos a falar de uma situação que fazemos contra o Benfica, ou seja, nas semanas contra o Benfica, raramente não fazemos este exercício. Estamos a tentar replicar aqui uma situação que acontece muito, nomeadamente com o Robinho, mas não só com o Robinho, em que alguém tem que defendê-lo, os colegas dele afastam linhas e nós vamos ter que defender uma situação. Como é que nós replicamos isto no treino? Tentamos provocar aqui uma situação que é 1 para 1, o defensor tem que tentar não ser batido. Se for batido, e nós consideramos aqui esta linha que está aqui marcada com os pinos, a zona onde, se ele passar esta linha, o verde, o defensor já foi batido, e nesse momento vai ter que ir ao pino mais próximo tocar. Ou seja, se ele conduzir a bola para aqui e passar a linha, o verde depois, antes de correr atrás dele, vai ter que ir ali ao pino e fazer o retorno defensivo. É um exercício que replica ou que tenta replicar o que acontece muitas vezes no jogo de um adversário específico, e que nós claramente tivemos que tentar trabalhar alguma coisa em função disso para tentar que eles estejam preparados. Eu não tenho o vídeo deste exercício, aliás tinha, mas estava com muita má qualidade, optei por não trazer. Trago em contrapartida uma imagem do jogo e que deu golo para o Benfica contra nós, apesar de treinarmos isto para dizer o quê? Nem sempre nós conseguimos realmente, por muito que a gente nos prepare, a gente consegue realmente evitar. Tem a ver com outros fatores, todos sabem quais são, qualidade do adversário, situações pontuais, tudo mais alguma coisa. Por muito que a gente treine, por muito que a gente se prepare, nem sempre a gente tenta, mas nem sempre conseguimos. Então, para terminar, só ver aqui o vídeo do gol, foi este ano já, 1 para 1, o que nós estamos a ver. Naturalmente aqui, estrategicamente, tentamos evitar que aconteça isto, que é o pivô ter que defender o Robinho. Quem vê os jogos do Sporting Benfica sabe perfeitamente, ou consegue perceber perfeitamente, tentamos sempre colocar outro tipo de jogador na marcação, ou neste caso o Robinho, ou o Chaguinho, ou outros, tem a ver com características. Aqui não calhou, neste caso é o Cardinal a defendê-lo, ele passou na mesma, e agora, apesar de estarmos supostamente preparados porque treinamos, mérito do adversário, desmérito nosso, não sei, fica também à consideração de cada um. Muito bem. Da minha parte aqui da apresentação, se calhar já vai longa. Estão a dizer que passou, que não deram pelo tempo passar. Eu nem sei bem que horas é que são, 10h30. 10h30, 1h30. Também foi Paulo, tenho aqui uma ou duas questões que, olha, a primeira questão
prende com a variabilidade dos exercícios que utilizam. Ok. Quantos exercícios é que utilizam, se fazem os mesmos muitas vezes ou não, principalmente nesta parte das transições que apresentaste. Ok. Ponto 1. E isto é muito por modas. O treino, a metodologia de treino também é muito por modas. E houve aí uma fase em que eu acho que, culpa também nossa e de toda a gente que estava no treino, acho que quisemos variar em demasia. Ou seja, era muito bonito, era a gente pôr muitos pinos, muitas coisas, fazer exercícios novos todos os dias, e trouxe-nos um problema que era, normalmente as pessoas, os jogadores nem conseguiam perceber qual era o objetivo do exercício, e segundo, muitas vezes nem dávamos tempo para consolidar o exercício, principalmente em níveis mais baixos. Ou seja, se eu todos os dias trouxer exercícios novos para o treino, eu nem vou dar tempo para consolidar. Ou seja, os atletas nem vão, alguns nem vão perceber condicionantes é que têm, ou que vantagens é que têm, ou como é que vão utilizar, e o exercício parece que nem anda. Ou seja, o exercício parece estar sempre parado e não tem qualidade. Por isso, a variedade tem que ser QB, tem que ser, logicamente, se eu treino 7 vezes por semana, eu tenho que ter um repertório maior de exercícios do que quem treina 3 vezes. Eu costumo dizer que nos escalões mais baixos, quem treina 2 e 3 vezes por semana, se fizer quantos treinos é que temos aqui ao final do mês? 10 treinos, 12 treinos, ou seja, não há uma quantidade infinita de exercícios. É preciso haver exercícios que se apliquem claramente à minha equipa, isso é o ponto de partida, é que que façam sentido para a minha equipa, porque estes que eu estive aqui a mostrar podem não fazer, podem não resultar, alguns podem resultar com outras condicionantes, com alguns ajustes. Agora, é preciso é que eles estejam de acordo com a qualidade da minha equipa, e isso é o ponto de partida. Em termos de variedade, permitem-me que consolidem, eles que consigam consolidar, que entendam o exercício, antes de estar sempre a inventar, a fazer coisas novas. Isso é um ponto de partida que acho que os treinadores também devem ter alguma preocupação, porque realmente pareceu aqui uma coisa que era, se não fizermos um exercício novo todas as semanas, parece que os jogadores estão-se a cansar. Não estão-se a cansar nada, os jogadores têm que entender o exercício e nós temos que saber aplicar, porque senão depois acontece uma coisa, que é quando é muita novidade, muita variedade, mesmo nós treinadores, muitas vezes não intervimos nas componentes críticas corretas, e isso é, eu na Escola Superior de Desporto Romeu, como disse, já dou algumas aulas lá, uma das coisas que eu referi aos meus alunos claramente é que em cada exercício, em vez de estarmos a estabelecer 5, 6 objetivos, estabeleçam 1, 2, porque os nossos olhos só vão conseguir analisar 1 ou 2. A gente não vai ter capacidade para estar a corrigir e a intervir sobre 5 ou 6 objetivos daquele exercício. Eu sei que aquele exercício pode ter mais do que 2 objetivos. Eu sei. Provavelmente alguns têm 10, não interessa. Agora, o meu foco tem que ser sobre 1 ou 2. Porque senão, o Nuno estava a falar sobre isso, que mesmo no nosso treino, é preciso nós às vezes dividirmos tarefas. Um olhar para uma coisa, o outro olhar para outra, que é para a gente estar preocupados com coisas diferentes, mas focados. Não deixar aquilo correr, porque é muito agir só. Vou chamar aqui à conversa o treinador dos Júniores do Sporting, o Tiago Varanda, deixar-te aí algumas questões também. Obrigado. Bem, boa noite a todos. Boa noite, Casca. Boa noite a todos aí em casa também. Agradecer aqui ao Rui e ao Carlos o convite também para participar nesta iniciativa, que é importante, e também ao Casca por me chamar para este dia que é dedicado a ele e também às transições e ao tema que ele trouxe a todos. Deixar aqui só uma nota, que o Casca falou que o Sub-20 gosta muito daquele exercício que ele exemplificou ali, e de facto é um exercício que nós temos muitas vezes no nosso microciclo, e falando disto que o Casca falou agora, da repetição dos exercícios, nós no Sub-20 normalmente até repetimos muito os exercícios, porque tem a ver também com a consistência dos mesmos. Quanto mais repetição dos mesmos, mais eles conseguem interiorizar, e também o exercício a cada vez que é repetido torna-se mais bem feito, e eles começam a perceber o porquê dos mesmos. E eu vou deixar só aqui, né, em jeito de teaser também, para aquilo que vai acontecer na quarta-feira. Nós vamos também falar muito daquilo, como é que nós avaliamos os exercícios durante a semana, como é que nós, em termos estatísticos, avaliamos a semana de treino,
e também o jogo. E quero deixar aqui uma mensagem, uma pergunta ao Casca, que já vi aqui muita gente perguntar também no dia do Nuno Dias, que eu penso que eles deixaram de o fazer da mesma forma que o faziam há alguns anos antes de eu entrar para o Sporting, mas que a pergunta que eu deixo ao Casca é qual foi o motivo, e como é que analisam e como é que avaliam as prestações individuais dos atletas durante o treino. Eu sei como é que vocês o fazem, mas também sei como é que faziam anteriormente com sistemas de pontuação, e essa pergunta foi feita no dia do Nuno e não deu tempo para o Nuno responder. Deixo essa pergunta aqui e também convidar-vos para quarta-feira estarem aqui também connosco e comigo para saberem como é que nós avaliamos a nossa equipa em termos de treino e em termos de jogo, e como é que preparamos também uma semana de treino. Está bem? Um abraço. Obrigado, Tiago. Nós não combinámos nada disto, mas eu tinha aqui apontado no papel algumas questões que passaram nos outros dias, e eu tinha apontado realmente a situação do sistema de pontos em treino, que foi colocado ao Nuno e que não foi respondido na altura porque surgiram outras questões, e mais tempo havia para responder a outras, e eu tinha aqui apontado que realmente não foi respondida. E porque a questão surgiu. Esse sistema de pontos que nós introduzimos quando chegamos ao Sporting, neste momento foi abandonado por nós, ou seja, e tu sabes bem disso, que acompanhas muitas vezes o treino dos séniores. Foi abandonada porque nós durante 5 épocas competimos durante os exercícios todos, ou seja, todos os exercícios que eram feitos, os atletas estavam em competição, fosse o 4x4, fosse o 1x1, se fosse o 2x1, e isto provocou neles, apesar da mudança de época para época entre jogadores, provocou neles alguma saturação. Aquilo que tinha sido muito bom inicialmente, porque acho que foi das coisas em termos de trouxemos para o treino naquela altura, e eles próprios referiam isso várias vezes, que lhe trazia, aproximava ao jogo substancialmente o exercício. E então o facto de eles estarem constantemente a ser controlados, e quem é que marcava mais golos e quem é que sofria mais golos, fazia com que eles estivessem empenhados ao limite, e foi das coisas que a gente pensou assim, bem, nós temos de introduzir qualquer coisa completamente novo, que é para eles sentirem que são outros treinadores, pronto. E então isso realmente surgiu. Sem estar a explicar exaustivamente o sistema, basicamente nós controlávamos quem é que marcava, quem é que sofria os golos, não individualmente, mas coletivamente, ou seja, numa situação de 2 contra 2, se uma dupla marcasse golo, contava um ponto positivo para os dois, não era quem marcava o golo, era a dupla. E isso no final da semana dava ali uma classificação que era fixada e que depois tinha repercussões até na convocatória e até no 5 inicial. E isso foi feito durante 4, 5 anos. Nós abandonámos isso há cerca... Depois houve uma outra fase, já não me recordo se foi há 2 ou 3 épocas atrás, onde especificávamos apenas alguns exercícios, ou seja, não eram todos os exercícios, mas eram alguns, e nós dizíamos, olha, este exercício vai ser controlado, e continuávamos, mas não eram todos. E depois, nas últimas 2 épocas, praticamente deixámos de o fazer, porque também achávamos que, tal como tudo na vida, não é? Já tinha esgotado todas as vantagens que aquilo estava a trazer. Não significa que mais dia menos dia ou mais ano menos ano não volte, porque entretanto, isto eu costumo dizer que as modas são cíclicas. As modas, tudo o que seja, os penteados são cíclicos. Os penteados antigamente, o cabelo comprido, né, era moda. Depois de repente passou para os cabelos rapados. Entretanto, há de vir mais ano menos ano, os cabelos compridos estão outra vez na moda. O teu está sempre na moda. Eu estou sempre preparado. As barbas não eram moda e agora são, ou seja, qualquer dia é uma vergonha andar de barba outra vez, mas pronto. E isto é um bocado assim, o treino também é assim, e tudo na vida é um bocado assim. E eu acho que abandonámos um bocadinho por essa situação de cansaço, já de saturação deles perante isso, e já não estávamos a tirar o proveito que queríamos da situação. Agora, não quer dizer que não possamos voltar, porque tinha vantagens muito grandes, e até uma delas era de aproximar o treino ao jogo, porque eles encaravam qualquer exercício, pronto, e o estudo que eu fiz na altura para o mestrado, na Universidade da Beira Interior, com o Bruno Travassos, foi nesse sentido de perceber se havia alguma relação entre os jogadores que apresentavam melhores dados no treino com também uma situação que era
se também eram os que tinham melhor rendimento no jogo. Tentar haver aqui alguma... sem esticar muito, chegou-se a uma conclusão que era os exercícios de 1 contra 1, ou seja, quando eu controlava os exercícios de 1 contra 1, os melhores atletas de 1 contra 1 depois eram os que tinham melhores resultados no 5 para 5 ao sábado ou ao domingo na competição, ou seja, refletia que a parte individual, o duelo individual, tinha muito a ver com os também tinham um melhor rendimento no jogo. Não deixa de ser interessante até naquilo que o Travassos estava a falar o outro dia, que é cada vez mais os duelos individuais, o jogo a dois, se calhar mais do que os padrões e os sistemas de jogo, são cada vez mais importantes. Muito bem. Paulo, tenho aqui uma questão que fala aqui um bocadinho sobre a tua proposta da tua semana de treino. Se tivesses 3 treinos, há aqui muita gente da segunda divisão que treina 3 vezes por semana e que te questiona se tivesses que viajar para o Algarve, isso num sábado de manhã, e se o treino à sexta-feira acabasse às 23, se manterias a mesma estrutura e depois já te faço a outra. Ok, não, por isso é que eu disse, aquilo era, eu queria provocar as pessoas, queria meter o que era o ideal, mas isso é como nós, quando treinamos 7 vezes por semana e temos aquele microciclo padrão, supostamente, mas se eu tenho um jogo no Norte, provavelmente também vou ter que ajustar os treinos e não vou treinar, por exemplo, nós muitas vezes gostamos de treinar de manhã quando o jogo é às 7 da noite ou às 8 da noite, gostamos de treinar de manhã. Mas isso dá porque o jogo é às 8 da noite, mas se eu tivesse, se calhar, um jogo no outro dia, no fundão, às 4 da tarde, eu aí tenho que ajustar e já não vou fazer o trabalho que estava para fazer antes. Isso é sempre ajustado. Agora, supostamente nós temos um pavilhão e o ideal dos 3 treinos era mais naquela perspectiva que é possível treinar à sexta-feira, mesmo com o jogo ao sábado. Mesmo tendo jogo ao sábado, não é pelo cansaço físico. Agora, tem outros fatores que nós temos que analisar e, se calhar, nessas semanas, provavelmente teria que treinar à quinta-feira. Falava com o treinador do Júnior e trocava o treino com ele. Não é, Tiago? Normalmente, assim, quando a gente precisa de alguma coisa, trocamos o treino com os Júniores. É verdade, é verdade. É verdade. Mas, mais uma questão que é quais são os fatores que têm em conta na construção do exercício? Se sempre a oposição, continuidades, princípios, o que é que vocês escolhem em primazia? Depende do exercício, depende do dia, depende do objetivo do exercício. Agora, essa questão ia dar-nos aqui quase que dava outra hora e meia. Mais uma palestra. Mais uma palestra, porque as condicionantes são tantas que eu posso cá vir, bem, sobre os jogos condicionados é um outro tema interessante e que as variáveis que isso traz. Se eu vou voltar agora a desenvolver, acho que não ia mexer daqui. É preferível deixar isso para outra altura ou para outro tema, ou meu ou de alguém que há de vir falar. Tá bem? Paulo, olha, já estamos mesmo no fim do tempo. Vou-te pedir para deixares uma mensagem a todos os adeptos do futsal. Ao Tiago também vou-lhe pedir essa situação. Não esquecer que amanhã temos connosco o Rodrigo Paes de Almeida, que nos vai falar aqui de um tema que depois iremos anunciar e que a semana do Fica em Casa com o Futsal continuará e temos mais umas semanas preparadas, por isso não deixem de nos continuar a ver. Paulo. Ok. Antes de me despedir das pessoas, só uma coisinha que eu tomei aqui nota e eu não queria que essa mensagem deixasse passar, que é, eu falei muito sobre o contra-ataque, o ataque rápido, o chegar à baliza com o menor número de passos. Porquê? Porque há muito aquela coisa da posse de bola e de manter o sistema de jogo e eu ser a segurança. Isso também é importante, eu sei que é importante, porque às vezes é preciso marcar os momentos de jogo, ter o controle do jogo, mas muitas vezes não é isso que vai definir depois o jogo. Já percebemos pelos dados que eu fui apresentando que o jogo é muito mais vertical, é muito mais, e cada vez mais. E então o jogo é cada vez mais duelos a 2, movimentações a 2. Eu acho que isso são as tendências naturais. Agora, a posse não deixa de ser um aspecto importante de trabalhar, embora eu acho que muitas vezes a gente acha que isso é o fundamental e eu acho que não. Mas pronto. Em vez de despedida, agradecer mais uma vez o convite. Gostei muito de estar aqui. O tempo passou realmente a correr. O lema é ficar em casa, é o lema desta vossa iniciativa. Apelo a que toda a gente fique em casa, que a gente possa fazer a nossa parte, porque a nossa parte em relação a outras pessoas é tão pouca, ou que a gente pode contribuir é tão pouco, que eu acho que não custa nada, porque os
profissionais da saúde, os polícias, os bombeiros, tanta gente a fazer sacrifícios diários de estarem longe da família, que nós se calhar temos que estar só aqui em casa e fazer a nossa parte, não custa nada, que é para ver se realmente conseguimos passar isto o melhor possível, que é difícil, e que no mais curto tempo possível, acima de tudo. Por isso, e para quem está em momentos difíceis, quem está com dificuldades, temos vários casos já, pessoas conhecidas, realmente que lutem, porque certamente o dia da manhã vai ser melhor do que hoje. Por isso, bem-aja a todos, fiquem bem, sempre precisarem. Só uma última nota, há muitas pessoas que me fazem pedidos no meu Facebook para a página pessoal, eu prefiro que façam para uma página profissional que eu tenho de treinador. A página pessoal eu muitas vezes resguardo mais para situações familiares. Quem quiser fazer um gosto, quem quiser trocar algumas mensagens, eu tenho uma página no Facebook de Paulo Luís, treinador de futsal. Entre em contato comigo por lá, peço desculpa porque muitas vezes não é uma questão mais de resguardo pessoal, acho que entendem, mas não é por não querer falar com as pessoas, é das coisas que eu mais gosto, é de poder partilhar e poder ajudar no que for possível. Tá? Um grande abraço a todos, fiquem bem, fiquem em casa. Tiago, queres deixar alguma mensagem? Sim, aproveitar este bocadinho também para agradecer ao Casca, neste caso, que e espero que tenham todos aproveitado esta hora e meia que tivemos aqui com ele. Eu tenho o privilégio de conseguir trabalhar com esta gente semanalmente, agora não que estamos em casa, mas também tenho esse privilégio e espero que tenham aproveitado ao máximo, que é sempre interessante tudo que estas pessoas nos têm trazido aqui. Deixar também o convite para todos na quarta-feira para que vamos estar juntos aqui, também para debatermos algumas ideias e falar desse tema que é a formação. Apesar de eu falar muito mais da minha realidade na quarta-feira e deixo a questão da formação para outras pessoas que vêm aí nas próximas semanas e que estão mais detalhadas para falar desse assunto. E também aproveitar aqui também, deixar aqui um abraço ao Mr. Alípio Matos. Tive o prazer também de trabalhar com ele nos anos que estive no Benfica e as rápidas melhoras para ele e que volto com a força toda que tinha. É isso que eu desejo. Também a todos, fiquem em casa, resguardem-se e quarta-feira cá estamos. Muito obrigado ao Paulo e ao Tiago. Tiago, vemo-nos na quarta-feira. Paulo, sempre que quiseres, teremos uma apresentação sempre para ti. Amanhã temos o Rodrigo Paes de Almeida, será mais uma apresentação muito interessante. Temos aí muita coisa para vos levar e não deixem de ficar em casa. E como o Paulo disse, nós estamos a fazer o nosso trabalho, que é levar a todos vocês o futsal e não esquecer a modalidade. E obrigado a toda a gente. Hoje tivemos uma média de cerca de 300 pessoas a assistir à apresentação do Paulo. O nosso muito obrigado a toda a gente que nos tem acompanhado. Até amanhã e fiquem em casa.